fala em dar aquilo que não tem e o outro tomar daquilo que precisa, né? Ele coloca assim, em dar o que não tem e somente esperar do outro o que ele necessita, tomar só do outro aquilo que ele necessita. E nós, terapeutas, por que é importante a gente sabermos a ordem da ajuda? E a gente ter isso bem claro, porque quando nós estivermos com o nosso cliente, ou mesmo que dentro de um exemplo dentro de casa ou no dia a dia, muitas vezes nós entramos nesse emaranhado que nós falamos, que a constelação fala, da gente não saber ajudar, da gente não saber entender essas ordens, e com isso a gente se atrapalha junto, né? Tem um ditado que às vezes as pessoas falam assim, briga de marido e mulher, a gente não, né, não coloca a nossa colher, não enfia a nossa colher. Por quê? Porque se você também não saber ajudar, você muitas vezes toma aquilo para você, você também entra nesse emaranhado. E isso é muito claro dentro desse processo terapêutico. Qual é a nossa atitude terapêutica nesse processo? De como a gente proceder. Então, uma das ordens que a primeira fala é dar apenas o que se tem e somente esperar e tomar aquilo que necessita. Então, isso que a gente viu semana passada, a gente teve uma leitura, discutimos, mas hoje a gente vai dar prosseguimento, depois já está disponibilizado lá, mas eu vou compartilhar novamente, que outras pessoas entraram, para assistir ou ver como que foi o nosso bate-papo aqui. Está todo mundo ouvindo? Está todo mundo ok aqui? Faz um dedinho assim, que aí a gente... Ok. Tá. Ok, então, Amarília. Que bom, obrigada, gente. Obrigada aí pela turma que está aí. Tem uma turma aí do Brasil, tem outros daqui, tem outros do Norte. Sejam todos bem-vindos aí. Vamos fazer uma prévia rapidinho, falar se você é constelador ou não, se você já conhece um pouco essa ferramenta, para a gente poder saber em que nível todo mundo está. Aí vai abrindo devagarzinho, quem for se sentindo confortável, abre o microfone, fala de onde que mora, quem é, e se já conhece a constelação, se é terapeuta ou não. Pode começar aí, quem vai? Eu vou começar. Pode ser, tá? Depois eu... Pode falar, Pablo. Bom, então, meu nome é Pablo. Eu nasci na Argentina, mas moro já tem 18 anos aqui no sul da Bahia, em Santa Cruz Cabrália. Eu me formei, digamos, sou terapeuta mais na linha do xamanismo, não? Mas, bueno, este ano acabei me formando em fevereiro para aprofundar mais todas essas ferramentas terapêuticas na constelação. Então, eu fiz o curso da Imensa Vida. E, bom, agora estou constelador. Parabéns, seja bem-vindo, Pablo. Próximo. Meu nome é Ivana, né? Eu sou do interior de Goiás e eu sou da terceira turma de Brasília, do Imensa Vida. E depois disso, eu fiz uma formação em constelações estruturais com Guilherme Carai. E aí, depois disso, eu fui fazer uma especialização com Matias Varga e a INSA, na Colômbia. E agora eu trabalho muito próximo do Gabriel de Velasco, do México. E em fevereiro, agora no Carnaval, a gente teve um intensivo em São Paulo. Então, eu estou trabalhando mais com essa ferramenta na mediação. Eu sou advogada, mas trabalho fortemente com mediação. E eu uso a constelação, principalmente a estrutural, nas mediações. Mas eu gosto muito de ler, de estudar, e como esse grupo é de estudo da obra do Bert, eu gostaria de
de estudar, ler, né, mais sobre a obra dele, mais interesse mesmo como uma formação geral. Mas a primeira formação minha foi na familiar, com o Tarso, lá, o pessoal do Imensa Vida, e gostei muito, adoro participar dos grupos do Imensa Vida e do Universo, né? Obrigada, alegria estar aqui. Obrigada, Ivana. Vamos sim. Eu sei que, de repente, quem quiser falar mais um pouquinho, a gente pode compartilhar ali no chat, porque como vai estar crescendo a turma, então vamos falar rapidinho se conhece ou não e a gente fala só o nome. Porque é muito importante o que a Ivana colocou, o conteúdo dela de experiência, o Pablo, mas só por causa da gente ir para o estudo, tá bom, Ivana? É bom para a gente ter você aqui com a gente, com essa experiência que você tem. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Ricardo, se apresenta aí. Eu vou seguir pela ordem que eu estou vendo, aí eu vou chamar. Eu sou Ricardo, sou psicólogo, sou trainer em programação neurolinguística, hipnoterapeuta, especialização em depressão, ansiedade e pânico. Embora tenha conhecido o Bernie pessoalmente no Rio, eu nunca tive a oportunidade de estudar, fazer a formação em constelação, e hoje vou estar mais até como espectador, porque é o primeiro contato com esse material mesmo. Nunca tive nenhum contato com isso. Obrigada, Ricardo. Seja bem-vinda. Obrigado. Rita, se apresenta rapidinho aí. Eu sou Rita, sou brasileira, mas moro em Connecticut, nos Estados Unidos, mas sou do grupo de New Jersey, ainda estou estudando constelação. Lupe. Eu sou Lupércia, sou da primeira turma da Imensa Vida aqui na Flórida. Obrigada. Fernanda. Tá mudo aí. Oi, gente, eu sou Fernanda, sou de Londrina, Paraná, estou morando há 1 ano e meio aqui em Orlando, na Flórida, e não tenho experiência assim de estudos com constelação familiar, só participei de alguns grupos como ouvinte, me chamaram várias vezes para participar lá no meio, né? E gostei demais, tenho muito interesse, principalmente porque eu sou hipnoterapeuta também, e eu acredito que venha a agregar muito valor. Que bom, seja bem-vinda aí. Marisa? Oi, boa noite. Não, eu não tenho experiência, sou newbie, moro em Fort Lauderdale. Que bom, seja bem-vinda aí ao grupo. Muito obrigada. Letícia? Sou Letícia, eu moro aqui no sul da Flórida, em Boca Raton. Me formei pela Imensa Vida, na primeira turma junto com a Marilis. Sou terapeuta em outras linhas. A minha principal é o Pepper. Obrigada, Lê, seja bem-vinda. Fábio? Oi, gente, eu sou a Fábio, sou terapeuta, sou consteladora e moro em Curitiba, no Paraná. Obrigado. Cris? Estava mudo. Eu sou Cristina, eu moro aqui no sul da Flórida também, participei de vários módulos da primeira turma, ainda estou em formação, porque eu já tinha começado o curso, então estou na segunda turma também, em breve devo me formar como facilitadora. No Brasil era advogada e tenho muita curiosidade em conhecer o direito sistêmico, depois eu vou querer conversar também com a Ivana sobre essa questão da mediação, quero trocar figurinhas. Que bom, Cris, seja bem-vinda, tá? José Isídio. Tá me ouvindo, Marilis? Estou, pode até apresentar aí rapidinho. Então tá, eu sou o José Isídio, eu moro em New Jersey. Eu só tô vendo que só tem fera aí, né? Então isso é muito importante, porque é um aprendizado imenso esse que a gente está fazendo. Eu quero também trocar figurinha com o pessoal aí, porque com certeza agregar conhecimento nesse momento que a gente está passando é o que há de melhor. Vamos nessa. Você tá linda, Marilis. Obrigado.
Agora é a... Quem está tomando chá aqui que está aparecendo um negócio aqui me cortando, não estou vendo o roxinho. Tira do mudo aí e se apresenta. Hola, Amarilis. Ah, eita, amor, querida. Hola, yo soy Mar. Me gradué de la Escuela de Inmensa Vida en noviembre en Orlando, Florida, y estoy acá para reunirme y seguir aprendiendo más con mis compañeros. Gracias, Amarilis. Graças, seja bem-vinda. Gracias. Cacilda? Oi, gente, boa noite. Estou muito feliz, Amarilis. Olha, a sua iniciativa foi maravilhosa de formar esse grupo, viu? Só gente fera mesmo, nossa, maravilha. Então, eu moro aqui em Orlando, Flórida, e também me formei com a primeira turma do Imensa Vida aqui em Orlando, que familiares que tem. E para mim participar desse grupo vai ser maravilhoso, porque agora que eu vou aprender mais ainda, né? Porque a formação é uma coisa, né? E continuar estudando é outra. E praticando também. Então, obrigada pela oportunidade, viu, Amarilis? Obrigada, Cacilda. Seja bem-vinda. Alfredo? Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Alfredo e eu estava dormindo e eu tinha esquecido desse grupo, mas, enfim, eu moro em Brockton, Massachusetts, e estou aqui para aprender com vocês, e, enfim. Tem muitas coisas para compartilhar, para falar, mas vamos lá se apresentando. E cadê o Lucas? Lucas, você está no escuro, não estou vendo você, cara. Que bom, seja bem-vindo, Alfredo. Tati? Olá, boa noite. Eu sou Tatiana, sou consteladora da primeira turma aqui da Flórida, trabalho com outras terapias integrativas, eu sou terapeuta. Obrigado, Tati. Vamos ser mais rápido. Doutora Eli? Eu sou Ellie, sou médica e terapeuta sistêmica, formada pela primeira turma do Imensa Vida e estou aqui em Orlando. Seja bem-vinda. Márcia? Olá, boa noite a todos. Boa noite. Também me formei com o Imensa Vida, na primeira turma aqui em Miami, Fort Lauderdale. Boa noite a todos. Nádia, se apresenta. Em alguns horários, só metade dos ônibus circulam. Acho que ela não está ouvindo. Rebeca, quer se apresentar? Então você fala rapidinho. Fala aí. Boa noite. Boa noite, aqui é a Nádia Mara. Eu venho trabalhando há muito tempo, desde o Brasil, com terapias. Há 4 anos envolvida com as constelações de cabeça. Me formei também o ano passado com a Marilis e essa primeira turma. Tá, obrigado. Rebeca? Não tem sido respeitada. Bem diferente de Campo Grande, que está com ruas completamente... Rebeca? Mesma coisa no Distrito Federal. Quem tem o telefone Galaxy? Os clientes também sumiram. Em Minas Gerais... Cíntia, se apresenta. Oi, Amarilis, você está me ouvindo? Estamos. Ai, que bom. Obrigada pelo convite. Estou tentando aprender como funciona aqui. Depois é só você tirar da câmerazinha que deve estar um xizinho, só para o seu rosto aparecer também. Tá bom. Eu estou tentando ver como é que funciona. Eu estou no celular, eu vou tentar mudar para o iPad. Mas tá bom. Obrigada pelo convite. Eu sou aprendedora. Que bom. Seja bem-vinda. E a Cíntia é do Norte, né, Cíntia? Eu moro em New Jersey, aqui numa cidade chamada Morristown. Seja bem-vinda. Poliana, se apresenta. Poliana? Você está no mudo. Depois, Poliana... ela não conseguiu tirar.
tá, gente. Eu sei que depois a gente vai se completando no final, se apresentando, ou vamos colocando aqui no chat e a gente vai acabando da apresentação. Dando continuidade, hoje nós tínhamos combinado, eu sei que para alguns está sendo a primeira vez que vai ter esse contato com a leitura, mas depois é só você pegar também o livro, a introdução não é longa, e dar continuidade hoje. Hoje nós vamos ler a segunda ordem da ajuda. E como nós estamos fazendo? Como esse grupo foi ainda uma iniciativa e estamos meio primários aqui, depois do final também, o inbox, eu aceito sugestões, eu acho que isso aqui não é meu, eu tomei iniciativa, coloquei, mas é um grupo que é nosso e que a gente está aqui para poder realmente acrescentar, trazer essa ferramenta com um aprendizado, com um conhecimento e que a gente possa realmente aprofundar e fazer disso daí o nosso dia a dia. Todos aqui, de alguma forma, é terapeuta, mesmo que não seja como a constelação em outras áreas, mas que a maior parte também está fazendo essa formação ou tem algum outro estudo nela. E todos nós, esse livro, ele vai trazer uma bagagem muito grande, porque todos nós precisamos saber como ajudar, como é o nosso dia, como pais, como colegas e como terapeuta também. E se a gente não souber bem claro, ou não ter essa bagagem na atitude, né, nessa nossa atitude terapêutica, nós podemos nos envolver entrando nesse emaranhado e que nós também não vamos ajudar o nosso cliente. Então, eu peço agora ajuda aos universitários para a gente fazer dinâmico. Quem está com um livro físico, todo mundo, deixa eu pôr o meu aqui agora, espera aí. E na página, ou quem não está, pega no grupo, eu disponibilizei, quem não tiver, me fala aqui, que manda pelo chat, eu compartilho, para a gente poder dar continuidade. A gente estaria indo aqui para a segunda ordem da ajuda. E aí a gente vai lendo, vamos explicando, vamos ver o que nós entendemos, trazendo alguns exemplos. Quem já é terapeuta com mais experiência, a Ivana, vai ser muito bom para nós. É uma contribuição que ela está trazendo para o grupo, com certeza. Então, a gente está aqui para aprender e para trocar figurinhas, vamos dizer. Quem se habilita aí de pegar a segunda ordem da ajuda para começar a ler? A Fernanda, quer ler, Fernanda? Posso ler. Então tá, então lê aí. Tá dando para escutar bem? Tá? A segunda ordem da ajuda. A ajuda está a serviço da sobrevivência, por um lado, e da evolução e crescimento, por outro. Lê tudo ou vai parando? Não, lê esse parágrafo todo. Sim. A sobrevivência, a evolução e o crescimento dependem de circunstâncias especiais, tanto externas quanto internas. Muitas circunstâncias externas são pré-estabelecidas e inalteráveis, por exemplo, uma doença hereditária ou consequências de acontecimentos, da própria culpa ou da culpa de outras pessoas. Quando a ajuda desconsidera as circunstâncias externas ou não as admite, está fadada ao fracasso. Vamos dar uma paradinha aí, vamos fazer um comentário o que a gente entende por esse parágrafo aí. Quem quiser ler assim de novo, só para poder... Posso ler? Posso ler, Marilis? Sim, mas vamos comentar isso daqui, ver se todo mundo entendeu isso bem, Rita. Ou você quer ler de novo? Não, você que falou para ler de novo o parágrafo. Não, mas quem quer ler de novo, assim, sozinho. De repente, às vezes, a pessoa precisa ler para poder... Não, entendi, tudo bem. A Marilis, eu acho que ela pode ler o próximo parágrafo, que eu acho que está ligado a esse, para ficar completo. Então tá, então lê, Rita, o próximo aí. Isso vale ainda mais para as circunstâncias internas. A elas pertencem a missão pessoal particular,
o emaranhado nos destinos de outros membros da família e o amor cego que, sob a influência da consciência, permanece ligado ao pensamento mágico. O que isso significa, nos seus pormenores, esclareci minuciosamente no meu livro Ordens de Amor, no capítulo do céu que faz adoecer e da terra que cura. O que vocês entenderam disso daqui, gente? Lupe, você quer falar? Você está no mudo. Eu estou achando necessário ler o resto do parágrafo todo, não, Marilis? Então vamos. Eu estou indo devagar para justamente assim, a gente sentir a necessidade de ver o outro para a gente poder depois ir. Então, lê. Não, pode continuar lendo outra pessoa. Lupe, você tá no mudo. A Lupe parece que está falando, mas você está no mudo. Tira o negocinho. Ah, fala. Estão ouvindo agora? Estamos. Eu entendi assim, a ajuda está a serviço da sobrevivência. Quando você vem ao mundo, quando você já está no ventre da mãe, você já já tendo uma ajuda, né? Você está tendo o direito de estar se preparando para nascer, para viver. Então, na medida do crescimento, a ajuda dos pais, a ajuda das pessoas que participam da tua vida, do médico que te ajudou a tua mãe a trazer você à vida, os enfermeiros, as pessoas que trabalham no hospital. Muitas ajudas que nós temos. E para a nossa sobrevivência. A evolução e o crescimento dependem de circunstâncias especiais. São essas razões que eu disse aí. Essas pessoas que participaram da nossa vida. Tanto externas quanto internas. Quando a mãe está cuidando das nossas necessidades, ela está nos dando essa condição interna de estar desenvolvendo dentro de nós. Não é? Nos alimentando, cuidando da nossa higiene, dando amor. Gente, se alguém achar que tem alguma coisa que não concorda, pode colocar. Muitas circunstâncias externas são pré-estabelecidas e inalteráveis. Por exemplo, uma doença hereditária ou consequências de acontecimentos. É o ato em si de viver. Vamos imaginar que o nosso pai e nossa mãe tiveram um problema cardíaco, que nós, já desde criança, vamos herdar este problema. E nisso nós vamos ter cuidados. Né? Nossos pais, as pessoas que estão ao nosso redor vão cuidando de nós, né? Da própria culpa ou da culpa de outras pessoas. Quando a ajuda desconsidera as circunstâncias eternas ou não as admite, está fadada ao fracasso. Tudo tem que ser de acordo com a idade. As ajudas dos nossos pais têm que ir seguindo a idade, a maturidade. Como se nós não tivermos o cuidado em cada idade que o ser precisa, vai ter um fracasso na nossa vida, né? Se nós não tivermos tido a mãe, não tivermos amamentado no tempo certo, com paciência, e a criança ficou nessa necessidade, vai causar uma carência nessa fase da vida. Esse primeiro fracasso eu entendo assim. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Eu gostaria, alguém falou aí que seria interessante ler o próximo parágrafo dentro daquela segunda ordem, ler até o final. Então, eu tive dificuldade no primeiro e segundo parágrafo, aí eu corri ali, terminei de ler, aí esclareceu tudo. Quando fecha a segunda ordem completa, aí, com o exemplo que ele dá, a gente entende. Essa ajuda aí significa o seguinte, alguém tem um destino difícil, e aí eu quero ajudar, mas interferindo naquilo que não é para eu interferir. Aí, nisso, bagunça, há uma desordem. Então, tem que obedecer às circunstâncias externas. O Bert, eu conheci o Bert pessoalmente, aliás, a constelação eu conheci através do Bert lá no TJDF. Eu lembro dele falar isso, que a gente não tem que querer ajudar, a gente tem que estar a serviço.
não é querer ajudar. E essa desordem causa quando eu não aceito o destino do outro, eu quero interferir, porque às vezes é um emaranhamento meu, mas eu não aceito aquele destino difícil do outro. Eu ajudo tanto que deixa de ser uma ajuda. E eu que estou sendo ajudada para resolver um problema meu, não é o do cliente, vamos dizer assim. Mas eu penso que a hora que eu terminei de ler, eu entendi essa questão. Muito bom, muito bom. E é pequenininho para aí para todo mundo e a gente junto, e a gente volta a falar um pouquinho sobre o que seria isso, completando o que a Lupécia também colocou, o que você trouxe para a gente poder fazer esse entendimento. Ivana? Você lê o terceiro aí? O terceiro? Que para muitos eu tô, Amarílis, eu estou só com a cópia virtual e tudo no celular, porque o meu iPad não funcionou. Então, quem que eu gostaria de ler aí? Eu posso ler, então. Eu leio, então. Para muitos ajudantes, pode ser que o destino do outro pareça ser difícil e, por isso, querem mudá-lo. Entretanto, muitas vezes, não porque o outro precise ou queira, mas porque os próprios ajudantes não conseguem suportar este destino. E quando o outro, mesmo assim, se deixa ajudar por eles, não é tanto porque precise disso, mas porque deseja ajudar o ajudante. Então, essa ajuda se torna tomar, e o tomar ajuda doar. Ficou ruim essa frase que eu li, né? Então, essa ajuda se torna tomar, e o tomar ajuda doar. Portanto, a segunda ordem da ajuda é nos submetermos às circunstâncias e somente interferir e apoiar à medida que eles o permitirem. Essa ajuda é discreta e tem força. A desordem da ajuda seria que negarmos ou encobrirmos as circunstâncias ao invés de olhá-las juntamente com aquele que procura ajuda. O querer ajudar contra as circunstâncias enfraquece tanto o ajudante quanto aquele que espera ajuda, ou a quem ela é oferecida ou até mesmo imposta. Deu para clarear um pouquinho? Ou como que vocês entenderam um pouco disso daí? Eu acho, Marilis, está me ouvindo? Sim. A gente podia continuar até terminar o segundo parágrafo, né? Entretanto, tal, terminar, porque eu acho que fica mais esclarecido também, né? Mas ela leu até o final ali, ela leu isso. Ela leu até o primeiro parágrafo do arquetipo da ajuda. Então, ela leu o primeiro parágrafo completo. O segundo, que começa, entretanto, estão em ordens enquanto os filhos ainda são pequenos, é esse que eu estou falando. Ela já leu tudo isso. O arquetipo da ajuda. O que quer dizer tudo isso que ele... antes da gente passar para esse do arquetipo da ajuda aí, quer dizer o seguinte. Vamos ver se vocês concordam para a gente poder olhar junto. Que muitas vezes, nós como terapeuta, nós olhamos a circunstância do cliente e nós queremos junto, vamos supor, mudar esse ponto de vista que ele tá olhando. Por exemplo, se alguém tem uma insuficiência renal, dá um exemplo para que a gente possa entender melhor, vamos ver se isso vai ser mais claro. Se eu estou aqui como um terapeuta com ele, e eu só vou olhar junto para ele, para uma questão, que um caminho que está levando a ele, por exemplo, assim, para a morte, eu vou estar junto, não que eu vou estar interferindo, o senhor vai morrer mesmo, olha, que eu não sei o quê. Mas eu posso olhar para ele por
que ele está olhando isso daí? Do que eu chegar e colocar para ele. Por isso que essas circunstâncias externas e as circunstâncias internas nós temos que observar. Quando ele fala ali no texto do amor mágico, por quê? Por que ele está com essa fidelidade a alguém dentro do sistema e que ele vai salvar, ou que seja o pai ou a mãe, mesmo ele como adulto? Então, esse amor mágico é que ele quer ir fazer isto, levando ele para a questão mesmo de uma situação meio trágica, para poder ele estar nesse amor mágico que o outro está olhando para ele, que ele está como se ele estivesse sendo visto isso daí. A Ivana, que tem mais experiência, Ivana, você pode também contribuir se eu tiver ainda para poder fazer esse entendimento junto com a turma aqui, ou qualquer outra pessoa. Hein? Eu queria fazer um comentário. Deixa a Ivana falar, depois eu queria fazer um comentário. Tá, eu estou lembrando dessa constelação que eu vi o Bert fazendo, igual eu estava contando para vocês, que era, vocês foram conversando, eu fui lembrando aqui, que era um casal que estava noivo à véspera de um casamento. Aí ele perguntou se algum casal tinha coragem de ir lá para testar o relacionamento deles, né? E esse casal subiu lá na plateia e ele constelou. E no final da constelação, ele falou na cara dura para o casal que aquele casamento não ia dar certo a menos que ela se reconciliasse com o pai, porque ela estava buscando um pai no marido que estava fadado ao fracasso. Todo mundo ficou horrorizado dele falar na bucha. E eles entraram tão amorosos, de mão dada, saíram cada um para um canto, mas foi uma coisa constrangedora e muito pesada. Eu fiquei muito impressionada. Ali, então, quando estava lendo aqui, eu só lembrando da cara dele, né? Ele fala na cara assim, ele não está ali para ajudar, ele tá aceitando o destino difícil. Se fosse eu para constelar, eu nunca ia ter coragem de falar, esse casamento, se quiser que tá certo, tem que reconciliar com o pai. Pode, não precisa casar. Que força moral para poder falar isso para um cliente. E esse parágrafo, eu estou entendendo que ele fala exatamente isso. Eu não preciso florear e eu ficar com dó, ou eu ficar querendo me mudar a história, fazer um conto de fadas daquela relação que está fadada ao fracasso. Eu tenho que aceitar aquele destino e falar a realidade. Eu entendi mais ou menos que é isso. Porque senão não vai ser uma ajuda, vai ser uma... Aí eu estou me ajudando a resolver uma questão do amor meu que não deu certo, que realiza através daquele casal. Isso é questão minha. Então, e ele fala aí, quando você quer mudar a história, eu fico sendo o tomador e o outro fica sendo troca de papel, né? Eu entendi, foi isso. Comenta ali. Eu queria fazer um comentário dessa primeira frase que ele fala, que a gente quer ajudar o outro porque a gente não suporta o destino do outro. É a gente que não dá conta como ajudante, né? E eu tive a primeira constelação que eu fui participar na minha vida, isso tem mais de 20 anos. Eu fui representar uma moça, ela era uma negra que tinha nascido numa favela no Brasil. E a menina tinha sido criada pela avó, abandonada pelos pais, a família tinha morrido. Uma história super punk, assim, novela das 8, aquelas que você fala, você escuta e você morre de dó da menina. E eu fui representar ela. Quando eu entrei no papel dela, nada daquilo afetava ela. Eu fiquei tão impressionada. Eu falei, até foi algo que me impressionou. Assim, eu falei, gente, será que isso é da raça negra, que tem essa força? Mas a mulher tinha uma força, e nada daquilo afetava ela. Então, o que isso me traz? Assim, esse destino difícil é difícil aos meus olhos. Para ela, nada daquilo era difícil e nada daquilo afetava. Então, a gente fica querendo ajudar porque a gente é que não aceita o destino do outro, né? É a primeira coisa que ele fala aqui. Eu também acho, eu concordo com você, plenamente. É bem isso mesmo. Completando, o que nós devemos também observar é que, talvez, como a Ivana trouxe a experiência que o Bert, na cara dura, e falou ali bem duro, o que nós, terapeutas, podemos ter uma atitude terapeuta?
né, de oferecer ao nosso cliente, né, um olhar, porque o que nós, como consteladores, quando estamos ali, ou mesmo com outras terapias, a nossa atitude é de uma oferta livre para que ele siga o destino dele. Por isso que nós temos que ter cuidado, porque se a gente está vendo, como a Letícia trouxe, que realmente aquele destino é difícil e que a gente quer, não faça isso que você vai morrer. Mas a gente mostrar, estar com ele, né? E com essa amorosidade é um olhar livre de intenções. Não do meu ponto de vista, que está sendo doloroso, mas deixar o cliente olhar e junto ele poder ver esse destino. Alfredo, você quer comentar? Comenta aí. Mas assim, eu estou entendendo, mas assim, acho que talvez não sei, talvez assim, por mim mesmo, eu sou uma pessoa muito emocional. E assim, é muito fácil, né, eu entrar, querer me colocar numa situação, não de terapeuta, mas sim acabar enxugando o campo, né, do cliente e tudo mais. Então, isso é que é o desafio, sabe? Assim, talvez para outras pessoas com outra personalidade, outro jeito, não sei, pode ser mais fácil separar ou ser mais, como se diz, conseguir separar isso bem, né? Talvez conseguir ser claro. Acho que eu tô chegando à dificuldade do terapeuta, sabe? Em não deixar se afetar, ter a compaixão, né? Conseguir olhar com olhos de amor, mas como separar isso? Os olhos do amor da compaixão, porque parece que quando você olha com compaixão, você entra na vibe da pessoa, e o terapeuta não pode fazer isso. Será que misturei muito? Não se preocupe. Amarilis. Oi. Depois a Fábio vai falar, porque eu falo, José e Vídeo, depois a Fábio que levantou a mão. Eu achei interessante quando a mulher falou aí sobre o que o Bert Helling falou na plateia lá, sobre o casal. Às vezes eu faço isso, não na terapia, mas no dia a dia com alguns amigos, quando você enxerga. Mas você falar a verdade para as pessoas, nem todo mundo está preparado para isso. Aí a minha pergunta é que fica, isso serve só para constelação ou no dia a dia eu com as pessoas? Porque às vezes alguém vem falar para você alguma coisa e quer uma opinião sua. Isso aí serve só na constelação ou no dia a dia? Essa é a pergunta. É no dia a dia, porque todos nós estamos no nosso papel de ser essa ajuda. E como é que você olha essa ordem da ajuda? Por isso é que nós estamos vendo, porque quando você não conhece a ordem, você causa uma desordem. E isso não precisa ser só com a terapia da constelação. Tá? Fábio, você quer completar? Eu quero dar um exemplo lúdico. Quem aqui conhece o Tio Patinhas? Eu conheço, meu favorito. Eu também conheço. Então, tinha os 3 sobrinhos, o Guinho, o Zezinho e o Luizinho, certo? Sim. E às vezes eles se postavam como escoteiros. Vocês já viram algum desenho, algum filme onde o escoteiro vai lá e atravessa uma velhinha de rua, aí ela pega e briga com eles porque ela não queria atravessar a rua? Uhum, sim. Então, esse é um exemplo. Assim, você acha que ela precisa de ajuda, mas será que ela precisava mesmo? Entende? Às vezes a gente coloca... Às vezes a gente se coloca... diga. Eu tenho que perguntar se a pessoa precisa de ajuda? Na verdade, você tem que observar primeiro. E aí você pergunta assim, eu estou aqui a serviço, eu estou aqui à sua disposição, você precisa de alguma coisa? Aí deixa ela à vontade. Às vezes a pessoa não quer uma ajuda, às vezes ela só quer desabafar, só quer falar. Ela nem precisa de uma solução, de uma ajuda. Inclusive, a gente tem esse aspecto entre homens e mulheres, né? Os homens normalmente gostam de dar a solução. Às vezes a mulher só quer falar e o homem quer dar a solução, quer resolver o problema. Então é complicado, porque aí tem até um conflito entre homens e mulheres, né?
E as mulheres gostam muito de serem ouvidas apenas. Então, é preciso sim perguntar, você quer que eu te dê a solução ou você só quer que eu te ouça? E a pessoa tem que ter a força para dentro dela, ela tem a força e a sabedoria do que ela quer e do que ela quer resolver. Eu tenho uma pergunta também dentro dessa segunda ordem. A questão da família, né? Isso a gente aplica também na nossa família, né? No nosso dia a dia com a nossa família. Isso que a gente poderia ter um comportamento desse com a família, a mesma coisa também, né? A gente só ajuda até... As ordens da ajuda, o livro, ele não quer dizer exclusivamente para dentro de um trabalho de constelação. Lógico que, como o Bert ele veio desenvolvendo e ele acabou, né, o olhar dele estava nesse campo sistêmico e foi o que aconteceu dele desenvolver essa ferramenta, a constelação, mas ele traz isso para esse aprendizado para tudo. Nós com nossos filhos, nós com nosso marido, nós com as nossas amigas, com nossos amigos, né? O homem também com seus relacionamentos, tanto de amizade quanto de parceiros íntimos. Isso daí está implicando, de um modo geral, em tudo. Lógico, como nós estamos olhando dentro de um campo, dentro da constelação, é onde que ele traz essa abordagem, mas isso envolve você como uma pessoa que está a serviço do outro, seja como pai, seja como marido, esposo, né? Ou seja, de amizade mesmo. E é interessante também a gente observar. O Ricardo quer falar? Fala aí, Ricardo. Eu só fazer uma pergunta aqui, como foi colocado aí no início, é meu primeiro contato especificamente com a obra do Bern. Alguns termos me causam assim, um certo desconforto, mas eu penso que não é impossível eu fazer a relação. Mas se eu estou entendendo aqui, eu vou tentar fazer relação com 3 áreas distintas, você me corrige se eu estiver errado. A primeira, quando a gente pensa na programação neurolinguística, que diz que o mapa não é o território, quer dizer, a percepção que nós temos acerca da situação daquela pessoa não necessariamente é a dela, né? Então, eu não sei qual é a verdade do outro, não sei qual é o mapa dele, eu não sei a referência. Então, qualquer tentativa de interferência nisso deixa de ser um serviço e passa a ser até uma violência, eu considero dessa forma. Na filosofia, nós temos a frase do Sêneca, que diz que quando você tem a proposta de cura para alguém, a primeira pergunta que tem que ser feita é se essa pessoa está disposta a abrir mão do que causou a doença, né? Considerando a doença como uma desordem sistêmica. E aí eu vou levar também para uma outra área, quando nós vamos ver a Bíblia, mesmo Jesus sendo ali o Filho de Deus e tendo todo o poder naquele contexto, diante de qualquer pessoa que buscava ele querendo uma cura, ele primeiro perguntava: o que queres que eu te faça? Então, é uma coisa óbvia, mas às vezes ele está diante do aleijado e ele diz: Jesus, me ajuda. E ele diz: o que queres que eu te faça? Porque às vezes o cara só queria uma moeda, ele não queria ser curado. Então, é preciso respeitar o mapa do outro e não entrar oferecendo, porque eu estou entrando a partir da minha experiência, do meu mapa, de que eu tenho a solução para aquela vida, mas eu não conheço aquela história, eu não conheço aquela vida. Estou errado na minha percepção do que está sendo dito aqui? Não. Está perfeito. Perfeito. E isso tudo que você falou é exatamente o que ali no texto fala, né? O que é a segunda ordem da ajuda, nessa frase em que ela diz que é nos submetermos às circunstâncias e somente interferir e apoiar à medida que essas circunstâncias o permitirem. É exatamente isso que você falou. Esse é o resumo do que seria essa segunda ordem. Porque a gente tem, às vezes, a doença como uma forma de comunicação. E você trazer a cura, você vai trazer toda a desordem para aquele sistema. Exato.
como Por isso que na terapeuta, leitura fala aquele do amor mágico ali, porque é justamente, enquanto ele está doente, vamos dizer assim, enquanto ele está naquela ali, ele está tendo um ganho secundário, vamos dizer, e faz parte disso. E se você sinaliza para ele de uma forma, talvez que nem a Ivana presenciou, como o Bert às vezes colocava, não que o Bert, nós não estamos julgando aqui a atitude, mas hoje nós podemos olhar com um olhar mais amoroso, tendo compaixão, não é compaixão, contemplando. ausência de julgamento, né? Ausência de julgamento total. Eu enquanto terapeuta, a minha forma de trabalhar, eu sou comprometido com a cura. Então, eu sou conhecido meio que pé na porta. Mas mesmo dentro do pé na porta, é pé na porta no sentido de que você quer a cura. Antes de começar qualquer coisa, eu procuro checar se a pessoa verdadeiramente está buscando cura ou cumplicidade. Se ela quer cumplicidade, eu não tenho muito esse talento. Então, eu indico para outras abordagens que são mais acolhedoras, são mais no sentido de dar sustentação do que efetivamente de mudança. Quanto terapeuta, meu chamado é com cura. Então, se quer cura, vamos curar. Mas antes de curar, eu tenho que ter convicção de que essa pessoa quer ser curada e que essa cura não vai desestabilizar todo um sistema. Essa é a minha forma de trabalho. Eu penso estar de acordo com o que está sendo proposto, certo? Eu acho que é igual. Sim. E é interessante também que a gente pode olhar que, como se diz, qual é a verdade, né? A verdade, como dentro da própria constelação que a gente acredita, o campo é soberano e o campo mostra, porque se você está junto com o seu cliente, ele está disposto e ele a olhar essa verdade, a verdade é simultânea para o terapeuta e para o cliente junto, porque nós estamos juntos olhando aquilo ali. Sim. É isso que nós temos que ter esse cuidado como terapeutas aqui, para a gente não entrar, ser aquela criança que o cliente vem e quer que alguém entra junto com ele ali, e se falar, nós vamos olhar junto isso aqui, eu estou junto com você, e a verdade ela vai aparecer. E isso ajuda tanto para o terapeuta quanto para o cliente. No tempo dele, no tempo da pessoa. Sim, sim. E não adianta forçar. Às vezes dá uma agonia louca, você quer logo tirar a casquinha, mas eu acho que eu qualifico o terapeuta e vamos dizer assim, a qualidade do negócio é saber respeitar esse tempo mesmo. Você ser empático, mas sem projetar. Eu acho que esse é o desafio. Isso mesmo. Obrigada pela sua contribuição, hein, Ricardo? Obrigado pelo espaço. Tá tudo bem? Como vocês estão, assim, em termos de entendimento? A gente pode passar para mais um pouquinho? Eu estou encantada com tudo. Eu só queria fazer um acréscimo. Peraí, que alguém está falando e o outro entrando. Espera um pouquinho. Quem falou agora? Marílias, Oi. Isso que ele disse aí é quando o oposto seria quando o terapeuta entraria com a criança, porque às vezes o cliente está na criança. E se o terapeuta agir como criança, não vai ter esse resultado. E o terapeuta, no adulto, ele vai ter essa maturidade para entender isso aí e executar dessa forma que ele disse aí. A gente está apenas para ir junto, ter esse cuidado, porque quando a gente... para a gente não entrar junto com o que a criança, com o que o cliente vem buscar. A criança do cliente. Fala, Ricardo. Uma coisa que para mim foi determinante, eu penso que na manutenção da minha carreira, já sou terapeuta há quase 20 anos, é entender de que nós não curamos, que a cura, o processo é todo do cliente. Eu me lembro há 20 anos atrás, quando eu comecei como terapeuta, era só de PNL, eu tinha uma clínica social e eu diariamente atendia de 7 à meia-noite na minha casa pessoas carentes como forma de fazer a prática. E quando chegou no final do ano, uma menina me trouxe um presente de Natal. E na época, a minha esposa, que era contra aquele trabalho que eu fazia, ela veio debochar de mim. Disse, olha, você fica aí o ano inteiro atendendo esse monte de gente de graça, ouvindo o problema dos outros,
e chega agora no final do ano, você só recebeu um presente. Eu disse para ela, eu falei, eu preciso verdadeiramente avaliar aonde foi que eu errei com essa menina. O fato dela ter gratidão por mim é porque ela não está fazendo o processo como deveria ser feito. Eu estou caminhando com ela. Então, como terapeuta, a gente não tem que esperar mérito, reconhecimento, tem que sumir na vida do paciente para que você possa promover cura, para quem quer a cura, no meu entendimento. Concordo. Eu queria fazer um comentário. Sim. Em 2003, quando eu fiz o meu treinamento de CPR, né, que é como de uma assistente de enfermeira, eu fiz também, que era obrigatório, o treinamento do CPR, que é o do primeiro socorros de respiração, né, boca a boca e bater no coração, então todas as técnicas. E eu fiz num hospital aqui nos Estados Unidos, né? E eu fiz no hospital. E um dos protocolos desse treinamento, de todas essas etapas, é perguntar para a pessoa se ela quer ajuda. Tem que perguntar. Se a pessoa não está desmaiada, desacordada, tem que fazer a pergunta: você quer ajuda? Para depois ajudar. Eles falam que não pode fazer ajuda, socorrer a pessoa, se a pessoa falar não. Não é para socorrer. E a outra coisa que eu queria comentar é sobre a gente aí que está trilhando esse caminho de terapeutas, sobre a gente prestar atenção no nosso vocabulário, que eu já percebi isso algumas vezes, não só na constelação, né? Que a gente acaba se contaminando com o vocabulário do cotidiano e não tem uma postura de um terapeuta, né? Pessoas que citam casos, né, de uma forma profissional, sem nomes, mas diz: ai, coitada daquela pessoa, sabe? Ela passou por isso, ou passa por isso ou aquilo. Ninguém é coitado. E essa não é uma postura terapêutica, né? E não vai ajudar a pessoa a achar que a pessoa é uma coitada, né? Então, é só um lembrete para todos nós tomarmos cuidado com os vocabulários que a gente usa, mesmo quando a gente cita o caso de alguém, fez algum comentário, mesmo não envolvendo nomes, para a gente não entrar no emaranhado e ter uma posição dessa. Porque quando a gente diz que aquela pessoa é um coitado, a gente já está se colocando superior. Olha só, ele é coitado e eu não sou, estou levando vantagem. Então, para a gente tomar muito cuidado com o vocabulário que a gente usa quando a gente está trabalhando com as terapias. E um último comentário, Marília, um vídeo que eu enviei para você, do encontro com o Bert Hellinger no México, ele está falando em inglês e tem uma moça traduzindo para o espanhol, que ele fala das ordens da ajuda à arte de ajudar. E ele deixa ele claro no início que ele fala da arte de ajudar como um todo, não é para terapeuta, né? Para como um todo, para o ser humano em todas as áreas da vida. Mas ele diz ali, mas em relação às terapias, aí sim deveria ser um compromisso que é para a pessoa realmente fazer o que ela se propõe a fazer, né? E não entrar no emaranhado. E lembrando, por último, que a nossa professora Maria Tereza fala e nos ensinou, não é? Quando a gente vai fazer a constelação, ela fala lá, olha, eu vou conversar com o seu adulto. O meu adulto vai conversar com o seu adulto. Lembra que ela faz isso? Sim. Mas obrigada, Nádia. Vamos agora pegar, para a gente poder ler o texto do arquétipo da ajuda. Quem poderia ler, que eu acho que vai, de repente, complementar também com tudo isso que nós compartilhamos aqui. Quem gostaria de ler? A Fabiana. O arquétipo da ajuda é a relação entre pais e filhos, principalmente entre a mãe e o filho. Os pais dão, os filhos tomam. Os pais são grandes, superiores e ricos, os filhos pequenos, necessitados e pobres. Entretanto, porque pais e filhos estão ligados por um profundo amor mútuo, o dar e o tomar entre eles podem ser quase ilimitados. Os filhos podem esperar quase tudo de seus pais. Os pais estão dispostos a dar quase tudo aos seus filhos.
Na relação entre pais e filhos, as expectativas dos filhos e a prontidão dos pais para atendê-las são necessárias e, por isso, estão em ordem. Entretanto, estão em ordem enquanto os filhos ainda são pequenos. Com o avançar da idade, os pais vão colocando limites aos filhos, com os quais estes podem entrar em atrito e, dessa forma, amadurecendo. Seriam esses pais menos amorosos com seus filhos? Seriam pais melhores se não colocassem limites? Ou provam ser bons pais justamente porque exigem de seus filhos algo que os prepara para uma vida de adultos? Muitos filhos ficam, então, com raiva de seus pais porque preferem manter a dependência, acho que é emocional aqui, né? Contudo, justamente porque os pais... Original. Não, é que aqui não está escrito para mim. Contudo, justamente porque os pais se retraem e desiludem essas expectativas, ajudam os seus filhos a se libertarem dessa dependência e, passo a passo, a agirem por própria responsabilidade. Somente assim os filhos tomam o seu lugar no mundo dos adultos e se transformam de tomadores em doadores. Você que leu, Fábio, quer comentar alguma coisa? Eu acho que está claro, né? Acho que não tem muito o que complementar aqui. A questão, remetendo ao assunto anterior, é isso que uma das colegas falou. A gente tem que considerar que os terapeutas são adultos, estão ali para ajudar e ver o outro como adulto também. Quando a gente vê que o cliente é uma vítima, está em estado de criança, a gente observa e auxilia ele a olhar para a verdade como adulto. Sucinto e tudo. É. Olha como que nós falamos tudo junto com o Ricardo, que ele trouxe o comentário dele, e a gente é bom bem frisar. Quando nós não observarmos e não estivermos bem conscientes dessa segunda ordem, a desordem, tá? É quando nós aqui negamos ou encobrimos as circunstâncias, ao invés de olharmos juntamente com aquele que procura ajuda. Então, é o que eu falei. Dentro da constelação, que nós chamamos, né? Quando a gente está ali no campo e que nós confiamos no campo, e se a gente não acreditar, não nem acreditar, é olhar o fenômeno, a fenomenologia ali, quer dizer, o que quer dizer? Que nem um relâmpago, Bert Helly também falava isso, que na hora ali no campo é que nem um relâmpago, que nem um raio. Você não está esperando, mas você está observando, e quando ele vem, você está junto com o cliente para olhar isso. Você apenas vai mostrar, né? Você está vendo o que eu estou vendo? É o que o Ricardo colocou na hora do mapa, porque aí, quando eu estou junto com ele, nós vamos ver junto, porque eu sei que o mapa dele é diferente do meu mapa. Mas quando eu estou junto e acredito que aquela hora que o raio se jogou, é eu colocar para ele, você está vendo o que eu estou vendo? Porque aí você está trazendo ele numa conscientização assim, de olhar do que está acontecendo para ele, para onde que ele quer ir. Né? E se a gente negar isso daí, é que a gente entra numa desordem, que a gente causa um emaranhado junto para nós e para o cliente. Alguém quer comentar alguma coisa? E eu acho, Marilis, que a gente tem que ter cuidado para não querer agradar o cliente, fazer o que tem feito. Isso é amor, com amorosidade, como o Berto fez. Né? Esse casamento não vai dar certo, pelo que eu estou vendo, o casamento não vai dar certo, tem que tomar uma atitude diferente. E não ficar como o Alfredo disse aí, que é difícil, né? A gente, às vezes, ser duro dessa forma, mas é uma dureza amorosa que vai mostrar a verdade para ajudá-lo a ver diferente, a ver com maturidade, né? Como adulto. Ricardo, comenta. Na verdade, eu quero fazer uma pergunta. Ainda que o parágrafo esteja escrito com o arquétipo da ajuda, o que está escrito aqui é sobre uma ótica arquetípica, né? Porque essa pressuposição, por exemplo, de que o pai é grande, superior e rico, é aos olhos do filho, né? Não é ao pé da letra para que eu tome essa postura de que eu estou fazendo esse papel, então eu tenho todos esses recursos. Isso é dentro de uma ótica arquetípica, estou certo ou não? Sim. Ok.
Lê, quer comentar alguma coisa? Não, eu só estou concordando com o Ricardo plenamente. Uhum. É isso mesmo. Isso. Alguém mais? As meninas, eu digo a Marisa e a Fernanda, que de repente são novas nesse assunto, como que foi para vocês hoje? Tá ouvindo, já pegando um pouco assim o trem andando? Para mim está maravilhoso. Estou aprendendo muito com todos vocês. Muito obrigada. Eu tenho gratidão. E para você, Marisa, como que também foi hoje o conteúdo? Espera que está mudo. Ok. Não, foi muito bom, muito obrigada. Tá muito bom. O que vocês acham? Que tem mais alguma dúvida? Eu acho bom a gente ainda discutir um pouquinho, se quiserem. Eu sempre coloco 1 hora, mas sendo que a gente pode estender, às vezes, dependendo do conteúdo, se tiver um pouquinho. Mas eu quero seguir um pouco dentro de um contexto de 1 hora, 1h15. Eu acho que, como a terceira ordem é um pouquinho mais extensa e seria também com mais discussões, até a Lupe já trouxe alguns exemplos que encaixam na terceira ordem, que é a terceira ordem, mas eu acho que a gente ainda pode ficar bem nesse contexto para a gente ter um aprendizado mesmo e ter mais assim certeza do que é a segunda ordem, aonde que eu vou me posicionar quando eu estiver no campo, quando eu estiver atendendo o cliente. O que vocês acham? Alguém com mais alguma dúvida que gostaria de acrescentar? Alfredo? Eu tenho percebido que as explicações que tem no PDF assim, são muito ricas, são muito concentradas, mas aí quando eu começo a associar as constelações que eu tenho visto, que eu fiz, e também as outras constelações, sabe, do curso que estamos fazendo, aí eu consigo associar e entender e entender qual que é a postura do terapeuta e o terapeuta precisa ter perante o seu cliente. Mas é fantástico, porque assim, nós estamos lidando com algo, o campo mórfico é algo não palpável, mas ao mesmo tempo, né, está ali, né, para nos testar, mas também não podemos nos tornar cair numa armadilha do próprio campo, né? Aí que resume tudo aquilo que a Lupércia falou, que o Ricardo falou. Muito bom. Entenderam bastante. Estou aqui para ouvir. E olha que eu fiquei hoje super feliz, assim, depois eu não sabia que a Ivana ia vir e a questão da graduação dela toda, da experiência dela. E é isso que é o bonito, porque você vê, a Ivana tem uma experiência de vivência e de ter tido, né, mais com o Bert, e hoje ela está participando aqui conosco, que nós estamos iniciando um processo que é a base dessa terapia. E isso me mostrou muito, Ivana, assim, uma questão de quanto que a gente tem que estar sempre aprendendo. E eu aprendi muito aqui hoje, muito. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, muito mesmo. Anotei tudo, sou capaz de fazer um resumo. Eu não sei que bom! Sem anotar. Eu sei o que o Ricardo falou, o que a Nádia falou, o Alfredo, tá tudo anotado. Fabiane, os 3 patinhos. Isso vai ser bom, porque quem sabe depois a gente vai ter uma que vai colocar tudo isso para a gente assim, ó, e disponibilizar para um PDF de quando nós começamos as literaturas. Tá tudo bem, gente? O que vocês acham? Eu gosto de estar sempre cumprindo, desde quando a gente já concluiu. Tem mais alguma dúvida? Eu gostaria de compartilhar alguma coisa de qual a sua contribuição para essa noite. Ô Marilis, se alguém quisesse comentar um pouco sobre esse arquétipo da ajuda em relação aos pais, eu acho que seria interessante. Ricardo tinha levantado a mão. O que você queria aí, Ricardo? Eu acho que a Alba também?
Primeira coisa, eu quero dizer que eu tirei dúvidas, eu não fiz afirmações, não. Eu só fiz... É meu primeiro contato, objetivamente, com a abordagem aí da constelação. Por incrível que pareça, por mais que eu tenha muitos amigos que usam a ferramenta e dominam, eu, particularmente, nunca tinha tido contato e tinha só uma ideia só. Mas sou grato aí, fico feliz por ter contribuído de alguma forma, ainda que seja com apenas a exposição do meu ponto de vista. Obrigado. Nada, mas, Ricardo, muda-se os nomes e talvez o nome da técnica, mas se a gente for olhar, você trouxe 3 exemplos que pegou Cristo, a Bíblia, você trouxe a PNL e você trouxe... Nossa, agora eu esqueci a outra. A filosofia. Isso. Então, você vê que nos 3 contextos, e nós hoje abordando a constelação. Quer dizer, 4 conceitos com nomes diferentes, mas que a gente, como se diz, convergem tudo para o mesmo lugar. Não, olha, eu vou lhe dizer, a minha última formação, né, profissional foi na psicologia. Na verdade, eu virei terapeuta, eu não escolhi ser terapeuta, verdadeiramente. Foram circunstâncias. Eu sempre fui a minha vida inteira empresário e acabou que as coisas mudaram. Por uma demanda minha, eu conheci a PNL, gostei, e aí fui, e a coisa foi acontecendo. Mas verdadeiramente, eu vejo, quando você está focado na questão de cura e de servir, os fundamentos são os mesmos, independente. Na psicologia, se você pegar o behaviorismo, se você pegar o gestaltismo, pegar a psicanálise, nada novo. A gente está falando, e eu gosto também de ver na Bíblia, a gente está falando de uma cultura de 4.000 anos atrás, 3.600 anos atrás, que também já fazia parte das questões da humanidade. E estão ali, não há nada novo, nada novo. Não adianta inventar. O que muda é a ótica, é a inspiração que alguém teve e usou para criar mais curadores, né? E aí eu vou usar a Bíblia, que diz, né, que a seara está pronta e os ceifeiros que são poucos. Então, cada um vai usar uma ferramenta e vai poder entrar na seara, só isso. Ai, que bom. Então, estamos terminados por hoje o nosso estudo. Está todo mundo tranquilo? Obrigado. Maria, oi. Alguém perguntou aí para falar um pouquinho sobre o arquétipo da ajuda. Eu queria só falar o que eu entendi desse... Tem um tempinho ainda? Tem. Não, está tranquilo aqui. Tá tranquilo. O que eu entendi é o seguinte. Quando... eu não sei se... todo mundo conhece o Amit Goswami, não sei pronunciar o nome dele, né? Eu tive com ele no workshop em São Paulo e ele estava falando sobre os arquétipos. E aí ele fala, o que eu entendi que é assim, o que é o arquétipo da beleza? É uma beleza do belo mesmo, é a expressão pura do belo. Então, o que é o arquétipo da ajuda? Por que ele coloca aqui a relação de pais com filhos, que é o que representa verdadeiramente a ajuda, é a relação entre pais e filhos? É porque a ajuda que... Eu entendi isso, assim, refletindo sobre isso agora, mas eu não tenho convicção do que eu vou falar. O meu entendimento... Ficou mudo? Cortou. Frisou. Ivana? Vamos ver se ela volta aqui. Frisou alguma coisa. Deixa eu passar uma mensagem para ela. Posso continuar? Pode. Essa questão do arquétipo, pois é, arquétipo. Quando fala sobre arquétipos, imagina-se uma figura que passa uma mensagem muito forte. E nós estamos todos envolvidos por essas figuras no nosso meio ambiente, nosso
nosso viver, né? E o arquétipo, então, o arquétipo do pai e da mãe é o qual Modelo. a criança olha, né, o modelo, e aquilo vai influenciá-la para o resto da vida, correto? É isso que está falando o texto ali, né? Pena que o dela Mas- travou. Mas o que eu quis dizer, Marilis, é que em relação que como que é o nome do Walter? Não, que ele Ricardo. disse assim, Ricardo, que fala, os pais são grandes, superiores e ricos, filhos pequenos, necessitados e pobres. É porque uma grande maioria dos problemas, né, do ser humano aparece com pai e mãe, né? E muitas vezes as pessoas ficam agarradas nesse problema, nesses traumas com os pais e mãe, com culpa, achando que, né, os pais são culpados, por que aconteceu isso, aquilo. Então, a gente, como a vida, nós nunca vamos conseguir pagar aos pais, vamos pagar assim, quando nós tivermos nossos filhos, né, que passamos os nossos filhos também, esse tesouro que é a vida, então nós igualamos, né, mais ou menos essa dívida com os pais, não que não seja assim, que os pais são ricos, poderosos e os filhos não são nada, mas o filho, como se tivesse assim, os pais sempre vão ter a razão, que os filhos não justificam você ficar agarrado nos traumas do passado com os erros dos seus pais, né? Então, não é que é bem assim, mas é interessante a gente sempre dizer, os pais, o que eles nos deram, nós nunca vamos pagá-los. Então, a gente nunca vai poder, o filho pode ficar um empresário, rico, mais intelectual do que o pai, mas ele ainda vai ser menor do que o pai nessa relação que o Bert quis mostrar para a gente, que isso é para nós nos libertarmos. Não é só para o bom para os pais, isso é bom para nós, para quem tem a criança, tá com a criança carente porque teve problemas com os pais. Isso aí. Ela deve ter alguma coisa desconectou, mas eu vou pedir ela para completar, ou vou deixar no áudio, ou deixar por escrito no grupo, aí todo mundo tem o acesso e a gente complementa. Mais alguma coisa? Eu tenho. É normal a gente começa a lembrar das constelações e tudo mais, que é uma vivência que a gente tem muito forte. A gente começar a analisar tudo, sim, as pessoas estão perto da gente, situações do passado. É porque aí a gente vai estar trazendo tudo isso, né? Você hoje lê uma coisa e você fala, nossa, olha como faz sentido aqui agora, eu experimentei isso, eu vi isso, nossa, poxa vida. Agora vai vindo assim, ó, uns links que vão se juntando. É normal isso daí. Tem muita coisa que ainda vai caindo e no decorrer a formação do Imensa Vida, né, é interessante porque a gente tem as 4 primeiras aulas, vamos dizer assim, são essas bases bem estruturais, depois nós temos a gramática que vem dando uma recapitulada para depois a gente ir pegando outros tópicos, vem atitudes terapêuticas já quase chegando no final, para que realmente a gente possa estar olhando todo esse processo que nós estamos aprendendo, que estamos experimentando, para realmente depois a gente ver como nós estamos tendo essa atitude. Mas a gente já está aí também movimentando, a gente vai observando. Com esse olhar observador que nós vamos realmente aprendendo tudo, tá? Então, meninos e meninas, podemos terminar nosso estudo por hoje? Sim, um beijo grande para vocês. Quero agradecer a vocês aí, todo mundo, muito obrigada. a participação. E qualquer coisa, eu quero deixar aquele grupo, eu vou estar fechando alguns momentos, senão a gente, sem querer, começa a postar. É lógico que algum assunto relevante sobre uma literatura, um conteúdo, que seja, eu quero, né, eu vou compartilhar, manda para mim, aí eu libero tal. Mas eu vou estar fechando de vez em quando, alguns dias, 2, 3, porque senão você já viu, a gente acaba compartilhando. E qualquer coisa, pega o telefone ali, bate um papo, entra em contato com alguém, troca alguma coisa se for fora desse contexto, tá bom? Eu queria falar uma coisa antes da gente sair, eu estou me sentindo inadequada. Por quê? Eu estou com a Tati aqui em paralelo, mas eu queria falar e não ficar com esse sentimento. Quando eu contei da minha experiência, né, de estar no campo experimentando estar no lugar de uma pessoa que era uma negra, né, forte, assim. Eu fiquei com a sensação de ter sido inadequada, como se tivesse algum julgamento.
E eu acho que até não falei tão claramente que foi exatamente ali que eu me apaixonei pela raça negra completamente. Eu vi o quanto eles são muito mais fortes, né? Pelo menos do que eu. Então, eu fiquei achando que eu falei mal, eu queria... De um jeito diferente de expressar. Então eu queria só me retratar se eu fui indelicada no meu jeito de falar, tá, gente? Não, tá tranquilo. Não foi essa a intenção. Não. E eu gostaria o seguinte... Você é uma que mora no meu coração, então se eu falei indelicada, eu fiquei preocupada. Eu falei, será que eu fui indelicada? Olha, então vamos lá. Ainda bem que eu sou branquinha, hein? Morro de inveja, viu, tá? Ela fica morena rápida. A gente tem que ir lá quase torrar naquele sol aqui da Flórida. Então, de verdade, eu queria falar que eu sinto muito se eu fui indelicada na minha forma de falar. Não. A Fernanda quer falar. Fala aí, Fernanda, então. De jeito nenhum, deu para entender, porque você falou com coração, você falou com admiração. Daí. Isso acho que vem a construir. Você expressou o quanto que a raça é forte. Eu entendi isso, não achei ofensivo. Eu entendi que você expressou o quanto que a raça é forte, né? O quanto que... Não se preocupe, não foi passado mal, não. Então, vamos aí, como se diz, estar observando todo esse processo que nós estamos vivenciando, né? Ainda com algumas medidas que o governo, tanto aqui quanto o Brasil e outras partes do mundo, e que realmente a gente entre com esse pensamento, né, de olhar para o vírus, de incluir, porque o vírus não precisa ser simbolicamente o vírus, mas é aquilo que nós, de alguma forma, também excluímos na nossa vida. Alô, né? Maria? Oi. Pode falar uma palavrinha? Sim. Eu queria complementar uma coisa sobre a questão, o caso do Bert Hellinger foi trazido, que ele falou que aquele casamento estava fardado a falir, não é? Então, eu queria voltar rapidamente isso e dar o meu parecer pessoal sobre o que ele falou. O que ele fez, exatamente o que a constelação oferece. Ele trouxe o diagnóstico para aquele caso. Eu não acho que ele foi nem rude nem duro, porque quando um médico vai dar um diagnóstico para uma pessoa, ele tem que falar, olha, o resultado do seu exame, você tem um câncer benigno, maligno, se o seu teste deu positivo. O médico tem que ser honesto e dar o diagnóstico, o resultado do diagnóstico. Ele simplesmente deu o diagnóstico. É que nós não estamos preparados para ouvir o diagnóstico, não é? Então, eu acho que a nossa tendência é ouvir, nossa, ele foi duro, ele já pôs ali. Não, ele foi direto no alvo, isso que é profissionalismo. Ele entrou no alvo direto, sem nenhuma historinha, ele deu o diagnóstico. E essa é uma das maravilhas dessa terapia. É isso que eu queria falar. Tá. Então, gente, obrigado. Nós estendemos hoje até mais um pouquinho. E, mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos. Eu acho que esse movimento nós podemos contribuir, cada um pode contribuir de uma outra forma, a gente partilhar. E durante a semana a gente vai se falando, tá bom? Obrigada, Marília. Tchau, gente. Boa noite para todos. Beijo para todo mundo aí, hein? Tchau. Beijo. Obrigado. Boa noite, um beijo para todos. Valeu, turma. Valeu. Tchau. Tchau.